Como vai, pessoal? Vamos aqui mais uma vez, mais uma aula sobre execução. Hoje vamos falar um pouco sobre a satisfação do crédito. Nós vimos aí todo o procedimento nos vídeos anteriores e chegamos ao momento em que um bem foi penhorado, foi expropriado e nós temos agora o dinheiro na conta. O dinheiro está ali numa conta judicial vinculada ao processo e cabe agora ao juiz um passo seguinte, aparentemente muito simples, mas que tem ali alguns possíveis incidentes, que é a entrega desse dinheiro ao credor, tá certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, a maior preocupação é com a atualização desse valor, com a contabilização exata do que cabe ao exequente, o que normalmente é muito simples, seja por uma mera atualização do cálculo feito, seja porque esse cálculo foi feito há pouco tempo e sequer precisa de atualização. Mas, em casos específicos, isso pode apresentar alguma complexidade, principalmente quando eu tenho parcelas que vêm sendo pagas dessa dívida no curso do processo e eu preciso realizar os abatimentos com a delimitação temporal, para que se possa calcular a correção monetária e os juros que incidiram sobre essas prestações. Também preciso avaliar a separação do valor que cabe dos honorários advocatícios, que pertencem ao advogado, e delimitar exatamente aquilo que vai para o exequente e o que vai para o executado. Como eu falei, isso pode ser muito simples, ou pode chegar ao ponto de ter uma complexidade que exige ali a apresentação, por exemplo, de memória de cálculo e até a utilização de um contador do juízo. É raro essa última situação, mas é uma possibilidade que tem que ficar na cabeça da gente. Antes, porém, a gente tem que entender duas situações em que esse dinheiro veio, para satisfação do crédito. Porque ele pode ter vindo, se estamos falando de uma execução de pagar quantia, por meio do dinheiro em depósito, mas nós temos a situação da adjudicação, pela qual, quando ela é feita pelo próprio exequente, eu vou ter o abatimento daquele valor correspondente ao do bem no crédito do exequente. É o que está aí no artigo 904, que fala exatamente que a satisfação do crédito é exequendo faciar, tanto pela entrega do dinheiro como pela adjudicação de bens penhorados. Tudo bem, mas esse valor está lá e agora resta a gente saber se vai ou não entregar o dinheiro ao exequente. Por quê? Porque eu tenho que estar diante de algumas condições, no intuito de preservar principalmente o interesse de terceiros vinculados a outros processos, ou sequer vinculados ao processo, mas que tenham garantia sobre aquele bem que foi penhorado, um eventual direito de preferência em relação ao exequente. Então, antes de pagar, eu tenho que analisar se aquele valor que está no processo de fato vai para o exequente. É bem possível que existam situações concretas em que esse valor apurado no processo de uma pessoa seja entregue a um terceiro e esse exequente tenha que iniciar todo o processo de expropriação de bens novamente. Vamos dar aqui uma olhada no artigo 905, que vai estabelecer essas regras. O artigo 905 vai dizer que o juiz autorizará que o exequente levante até a satisfação integral do seu crédito o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresas ou outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas. Quando? E aí vem os requisitos. São cumulativos. Primeiro, a execução tem que ser movida só em benefício do exequente singular, a quem por força da penhora cabe o direito de preferência sobre esses bens, ou quando não houver, quando não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Bem, aqui é onde vem o detalhe. Lembra que lá atrás, com base no 799, 804 e 889, foram intimados terceiros que poderiam ser indiretamente atingidos pela penhora e expropriação do bem? Isso pode ser, por exemplo, um credor hipotecário em relação àquele imóvel que foi penhorado. Esse credor hipotecário, ele pode vir para o processo, pedir a sua habilitação para que receba em primeiro lugar, antes do exequente. Pode haver, e aí a gente lembra daquela penhora no rosto dos autos, alguém que está penhorando um crédito desse exequente. Pode haver um outro exequente contra o mesmo executado que penhorou o mesmo bem em primeiro lugar e terá preferência. Então eu posso ter situações em que o juiz vai ter que avaliar quem deve receber em primeiro lugar.
e, nessa hipótese, pagar primeiramente a ele. É nesse sentido que o artigo 908 fala que, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Nesse caso, o devedor é solvente, portanto, não há um concurso universal de credores, mas é possível que credores do executado concorram pela preferência do produto da expropriação. A ordem de preferência tem que ser analisada com cuidado, né? A garantia real, ela vai se sobrepor à garantia processual, então, tendo alguém com garantia real, eu vou dar privilégio a ele. Tendo alguém com garantia processual, ou seja, que penhorou o bem em primeiro lugar, eu vou pagar a ele na sequência, mas acima dessas duas, garantia real e garantia processual por penhora anterior, eu tenho outras duas que vale referência aqui, o artigo 186 do CTN, que vai falar que tem preferência o crédito tributário e de qualquer natureza. A única ressalva é que tem uma preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e do acidente do trabalho. Então, se é para a gente organizar aqui uma ordem, mais ou menos para vocês, com base no que a lei coloca, tendo o dinheiro, primeiro paga créditos trabalhistas de acidentes de trabalho, depois créditos tributários, depois garantias reais, depois penhoras preferenciais e aí então chega no exequente. Por isso que há uma possibilidade de que o exequente não receba o produto da expropriação do seu processo. Isso é comum? Nem sempre. Em algumas situações ocorre, mas não é tão comum. O mais normal realmente é que o exequente seja o único interessado e o bem e o valor, né, apurado fique com ele. No entanto, há essa possibilidade, há esse incidente que tem que ser também analisado pelo juiz. De qualquer forma, não existindo nenhum questionamento dessa natureza, o juiz vai autorizar o levantamento, seja por meio de um alvará para levantamento do valor, seja por meio de transferência desse dinheiro ao exequente. Um detalhe que tem, e hoje está no Código, estava anteriormente numa resolução do CNJ, em algumas decisões dos tribunais, uma vedação a que essa liberação ocorra durante o plantão. Né? Não há urgência que justifique a liberação de valores durante o plantão, então isso deve ficar para o expediente ordinário. Tá certo? Primeiro ponto é esse. Depois é que o exequente, ao levantar esse valor, ele vai dar quitação nos autos. Então eu acabei com aquele crédito, seja o crédito integral, seja aquela parcela do crédito que foi abatida com aquela expropriação. Porque pode chegar no caso concreto que aquele bem foi arrematado, o depósito está ali na conta, eu entrego, mas ainda ficou faltando um pedaço do valor do exequente, do valor exequendo, e eu vou ter que continuar a execução em busca de outros bens. Mas estando integralmente pago o crédito, e o crédito aí é não só o crédito principal, oriundo da obrigação que deu origem ao processo, mas também a correção e os juros que incidem sobre ele, custas processuais, multas processuais devidas ao exequente, honorários advocatícios, algumas outras despesas processuais, como por exemplo relacionadas a perícias ou outros publicidade de edital do leilão, tudo isso vai ter que ser quitado, todas as despesas processuais, e aí eu terei o fundamento para extinguir o processo. E aqui um detalhe interessante, porque embora o mérito do processo, que está ligado ali ao inadimplemento, ele seja resolvido com a satisfação do crédito, nesse momento da satisfação do crédito, não é a satisfação que extingue o processo. Eu preciso de uma sentença que venha a declarar essa satisfação. E nesse caso será uma sentença consideravelmente simples, porque ela basicamente vai declarar que está satisfeita a obrigação, embora eventualmente ela possa resolver algum ponto, como por exemplo um questionamento que tenha sido feito de última hora sobre a correção do valor ou sobre a preferência que alguém alegou e que o juiz considerou inexistente. Por isso que no artigo 909 o Código coloca que os exequentes formularão as suas pretensões que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a autoridade da penhora, e apresentadas as razões, o juiz decidirá. Essa forma de decidir essas preferências de exequentes outros ou de credores preferenciais, ela
pode ser feita por decisão interlocutória anterior à sentença, o que geraria a recorribilidade por agravo, ou pode ser julgado na própria sentença, em algumas situações, o que vai levar aquela questão para apelação. O código não é bem preciso sobre qual o tipo de pronunciamento do juiz, tá bom? Mas é isso, é um ponto relativamente simples, mas que exige cuidado. Está ali na reta final do processo, mas não dá para relaxar, não dá para deixar passar batido esses possíveis incidentes que acontecem no processo. Tá certo, pessoal? Então, mais um pontozinho aqui superado, a gente continua em breve com outro assunto. Até mais!